Olá pessoal, mais um vídeo, desta vez para esclarecermos alguns pontos e as possibilidades que o empregador tem para enfrentar as complicações que poderão vir com relação ao estado de calamidade pública por conta do Covid-19. Dentre as possibilidades que o empregador tem para manter o emprego e não ser tão penalizado com relação ao estado de calamidade pública, está a possibilidade dele fazer a antecipação das férias. Essa antecipação das férias, ela pode ocorrer, vou dar aqui dois exemplos. Um é o funcionário, ele já adquiriu o direito de gozar férias. Normalmente, se ele não tiver nenhuma falta, o funcionário ele trabalha um ano e depois de um ano trabalhado ele adquire o direito de gozar as férias de 30 dias. Então esse período de trabalho de um ano, no direito do trabalho é chamado de período aquisitivo. Então é necessário que ele trabalhe durante um ano, período aquisitivo, para poder gozar 30 dias de férias. Então no primeiro exemplo que eu vou te dar, é o funcionário já ter tido trabalhado um ano, ou seja, ele já tem um período aquisitivo e agora, por conta dessa situação, o empregador acha conveniente e determina que as férias devam ser gozadas agora. Um outro exemplo é naquele funcionário que ainda não trabalhou um ano, ou seja, não tem um período aquisitivo. A medida provisória permite que a empresa antecipe essas férias e esse período que está faltando para que o funcionário tenha o direito a gozar as férias, ele negocie futuramente com o empresário, com o empregador. Bom, em relação ao pagamento das férias em si, normalmente o pagamento das férias é quando se inicia as férias. E na medida provisória possibilita que o pagamento das férias seja realizado até o 5º dia útil subsequente às férias. Então o funcionário entra de férias agora e vai receber essas férias ao final delas. A outra questão é com relação ao pagamento de um terço, ou um terço constitucional, como alguns chamam, um terço de férias. Normalmente, entra-se de férias, recebe as férias e recebe um terço de férias. A medida provisória permite que esse pagamento de um terço de férias seja realizado até o dia 20 de dezembro. Outra coisa é que os funcionários que estão no grupo de risco para o Covid-19, eles têm prioridade para gozar as férias nessa modalidade de antecipação de férias. Bom, ainda com relação às férias, o empresário ele pode conceder férias coletivas a um grupo de funcionários. E por conta da medida provisória, ele não é mais obrigado a fazer a comunicação para o Ministério do Trabalho, no caso o Ministério da Economia, aliás, tanto nas férias individuais quanto nas férias coletivas, ele deve comunicar ou ao grupo de funcionários ou ao funcionário que ele está fazendo a antecipação, que ele está dando, que ele está antecipando essas férias, ou dando as férias coletivas, com 48 horas de antecedência, seja de forma eletrônica ou em escrito. Uma outra ação que o empresário, que o empregador pode ter, é fazer a antecipação e a compensação dos feriados, seja ele municipal, estadual ou federal, desde que ele não seja feriado religioso. Feriado religioso, para ter essa compensação, essa antecipação, deve ter a anuência do funcionário. Vou te dar um exemplo. Imaginemos que se tenha um feriado no dia 8 de agosto. Então, o empresário agora, o empregador, ele pode simplesmente determinar que aquele feriado lá do dia 8 de agosto, você vai gozá-lo agora. E quando chegar lá no dia 8 de agosto, você vai trabalhar. Uma outra medida que o empregador, o empresário pode tomar
é a criação, a utilização do banco de horas. A medida provisória permitiu então fazer a criação do banco de horas de maneira excepcional. Como é que funciona? O contrato de trabalho ele é interrompido. Esse período que o funcionário passar em casa vai ser contabilizado como banco de horas que ele está devendo ao seu empregador, e ao retornar ao trabalho, quando acabar o estado de calamidade pública, tem 18 meses para cobrar aquelas horas que foram computadas enquanto houve interrupção do contrato de trabalho. Como é que vai se dar isso? Vai se dar da seguinte maneira: o empregador pode exigir que o funcionário trabalhe 2 horas extraordinárias por dia até completar a quantidade de horas que ele passou sem trabalhar nesse período de calamidade pública. Bom, são essas as considerações com relação à medida provisória 927 e as possibilidades que o empresário, que o empregador tem para lidar com essa situação de calamidade pública.